O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, recebeu hoje pela manhã o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, na sede do Conselho Nacional de Justiça. Em pauta, pagamento de precatórios. A repórter Evne Araújo acompanhou a reunião e ao vivo traz mais informações para a gente. Evne, qual foi o objetivo desse encontro? O que saiu dessa reunião hoje de manhã? Boa tarde. Oi, Rafaela, boa tarde. Bom, o objetivo desse encontro foi discutir possíveis soluções para o parcelamento ou para o pagamento, das dívidas da União reconhecidas pela Justiça, que devem ser pagas aí pelo governo federal até 2022. Bom, esse encontro foi um pedido dos próprios chefes das casas legislativas, para abrir um diálogo com o Poder Judiciário sobre o pagamento dos chamados precatórios. O governo federal tem de pagar 89 bilhões de reais e quer parcelar a dívida, tanto para fazer caixa quanto para equilibrar as contas públicas. Segundo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a medida também permitiria a implantação do novo programa Bolsa Família, que tem sido prometido pelo governo, inclusive com o valor do benefício mais alto. Uma alternativa para alongar a dívida seria o pagamento da metade em 2022 e a outra metade só em 2023. Na sessão de hoje do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Luiz Fux falou sobre o assunto e diz que, por enquanto, por parte do CNJ, ainda não há nada definido. Vamos ver. Uma conversa ainda preliminar, ainda muito embrionária, de sorte que tudo quanto nós fizemos foi colocar o CNJ como partícipe dessa questão nacional, como mediador capaz, eventualmente, de até, autorizado pelas autoridades competentes, chancelar na resolução uma solução para esse grave problema. A CPI da pandemia no Senado recorreu ao Supremo Tribunal Federal contra uma decisão que assegurou ao motoboy da empresa VTC Log o direito de não comparecer à comissão. O depoimento estava marcado para hoje. O recurso foi protocolado nessa madrugada. No recurso, o presidente da CPI da pandemia, senador Omar Aziz, pediu que a decisão do ministro Nunes Marques fosse reconsiderada e que o depoimento do motoboy Ivanildo Gonçalves da Silva fosse mantido. Ao deferir a liminar, o ministro afirmou que o motoboy compareceria à comissão na qualidade de investigado. Logo, caberia a ele decidir se iria ou não. Para a CPI, o motoboy teria sido o responsável por sacar, em momentos diversos, quantias superiores a 4 milhões de reais, o que equivale a 5% de toda a movimentação financeira atípica feita pela empresa. No mandado de segurança, a defesa do motoboy sustentou que o requerimento de convocação se baseia em dados sigilosos que abrangem um período não compreendido pela pandemia. Em manifestação protocolada nesta segunda sobre a abertura da investigação para apurar o vazamento dos inquéritos e depoimentos na CPI da pandemia, a Polícia Federal afirma que não houve abuso de autoridade e que irá aguardar a tramitação do processo no Supremo e a autorização da Suprema Corte para a abertura do inquérito. Bom, no dia 13 de agosto, o ministro do Supremo, Edson Fachin, havia dado um prazo de 48 horas para que a Polícia Federal explicasse a abertura de um inquérito para apurar o vazamento de documentos e depoimentos sigilosos da CPI da pandemia. A determinação de Fachin respondeu a um pedido do senador, presidente da comissão, Omar Aziz, do vice, Randolfo Rodrigues, e do relator Renan Calheiros para suspender a investigação que foi aberta pela Polícia Federal no dia 4 de agosto, com o objetivo de apurar eventuais irregularidades na aquisição da vacina Covaxin. Os senadores argumentam que o inquérito precisa estar sob supervisão do Supremo, já que os envolvidos são autoridades com foro privilegiado. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, manteve a quebra de sigilo fiscal de 16 empresas ligadas ao deputado federal Ricardo Barros, investigadas pela CPI da pandemia. A decisão foi em resposta ao mandado de segurança apresentado pelas empresas para suspender a determinação da CPI da pandemia.
Ao manter a quebra de sigilo, a ministra Carmen Lúcia observou que uma CPI tem poderes garantidos pela Constituição para determinar, entre outras medidas, a quebra de sigilo bancário, telefônico e telemático. O objetivo da medida é verificar se houve alguma movimentação financeira entre as empresas ligadas a Ricardo Barros com a empresa Precisa Comercialização de Medicamentos, representante legal da vacina indiana Covaxin no Brasil, e que estava sendo negociada com o Ministério da Saúde. As empresas alegaram que a quebra das informações fiscais desde 2016 representa uma devassa de dados sigilosos durante um período que não tem relação com o objeto da CPI, que apura ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia. A ministra Carmen Lúcia determinou ainda que as informações devem ficar restritas ao deputado Ricardo Barros, aos advogados e a parlamentares da CPI. E hoje tem julgamento nas turmas do Supremo Tribunal Federal. Quem fala sobre a pauta é a nossa consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Hoje é dia de sessão na primeira e na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Ao todo, os ministros podem analisar 5 processos. A primeira turma julga recurso em que o senador Eduardo Braga pede esclarecimentos da decisão que enviou para a Justiça Eleitoral a denúncia em que ele e outras pessoas são acusadas de supostamente terem praticado o crime de falsidade ideológica eleitoral. Já a segunda turma analisa pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro sobre a decisão do Tribunal de Justiça do Estado, que reconheceu o foro privilegiado e declarou a incompetência da 27ª Vara Criminal para processar e julgar o senador Flávio Bolsonaro sobre o caso das rachadinhas. Ele, o ex-assessor Fabrício Queiroz e mais outras 13 pessoas são acusadas de terem supostamente praticado os crimes de peculato, lavagem de dinheiro, organização criminosa e apropriação indébita. O processo foi encaminhado da primeira instância para o órgão especial do Tribunal de Justiça, que é o competente para processar e julgar os deputados estaduais. Esse entendimento foi firmado tendo em vista que os delitos foram supostamente praticados na época em que Flávio Bolsonaro exercia o mandato de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. O Ministério Público tenta, no STF, reverter essa decisão. Ontem foi apresentado pela defesa um pedido de adiamento do julgamento, em razão da impossibilidade do senador comparecer à sessão. Para saber sobre a pauta completa, você pode acessar o site do STF e as sessões podem ser acompanhadas ao vivo pelo canal do Supremo no YouTube. E você vai ver a seguir, Tribunal de Justiça do Pará lidera o ranking de transparência do Poder Judiciário com nota máxima. No próximo bloco vamos saber o que isso representa. Eu volto já, fique com a gente. A nossa Constituição, em vários artigos, ela preza pela solução pacífica das controvérsias dos seus cidadãos. Então, ela é dinâmica, ela sempre atende aos anseios da sociedade e cada vez mais nós temos que prestigiá-la para que continuemos com o Estado democrático de direito. O Tribunal de Justiça do Pará foi o grande destaque no ranking da transparência do Poder Judiciário de 2021. A Corte foi a única a atingir 100% de cumprimento dos itens da avaliação. A nota máxima foi conquistada em todos os 83 itens avaliados. Foi a primeira vez que um tribunal alcançou esse resultado desde que o ranking foi criado pelo Conselho Nacional de Justiça em 2018. Neste ano, foram analisados itens como a divulgação dos objetivos estratégicos, das metas e indicadores dos levantamentos estatísticos sobre a atuação do órgão e do calendário das sessões colegiadas. Os números foram divulgados durante a segunda reunião preparatória do 15º Encontro Nacional do Poder Judiciário. Uma emoção muito grande mesmo.
A gente faz um acompanhamento, né? Esse trabalho ele vem sendo desenvolvido com um monitoramento e um comprometimento da equipe, né? Nada é feito só. É um trabalho de responsabilidade de toda a equipe. Então, a gente costuma sentar aqui no gabinete da presidência, juntos, para poder fazer esse acompanhamento, esse monitoramento. Para chegar a esse resultado, foi necessário um trabalho de equipe. O tribunal criou um painel de acompanhamento e indicou um setor para coletar dados e cobrar maior transparência das informações. E isso fez com que a corte saísse do 3º lugar no ranking da transparência em 2020 e chegasse ao 1º. Nós temos, diante de cada momento, trocado muitas experiências para que a gente possa aprimorar esse trabalho. Isso facilita, dando transparência a nós, de forma interna, de ter um trabalho ágil, um trabalho mais claro, um trabalho mais produtivo, e esse trabalho possa servir também de referência à sociedade como um todo. E para falar sobre a importância do ranking, eu converso agora com a diretora do Departamento de Gestão Estratégica do Conselho Nacional de Justiça, Fabiana Andrade. Olá, Fabiana, seja muito bem-vinda. Boa tarde para você. Boa tarde, obrigada. Bom, nós acompanhamos na matéria, né, que ela falou muito de aprimorar os serviços. E quando a gente fala em aprimoramento do Poder Judiciário com foco no cidadão, o jurisdicionado também sai ganhando, todos, né? É um time que sempre vence em todas as esferas. E eu queria que você falasse um pouquinho, Fabiana, sobre a importância desse ranking, qual a leitura que você faz do tribunal que alcançou ali 100%? Então, a gente percebe como os órgãos têm se movimentado e feito ações, como é o caso do TJ do Pará, né, que saiu na reportagem da 3ª colocação para o 1º colocado. Então, eles têm observado o normativo que o CNJ disponibiliza toda a edição do ranking da transparência, estudado os itens, quais são os critérios, e feito movimentos, ações internas para cumpri-los. Isso é muito interessante, porque o impacto é para o cidadão, que precisa daquele dado, que precisa daquele acesso àquela informação de forma clara, de forma mais rápida. É muito importante o ranking da transparência como um instrumento de melhoria da gestão, né, dos órgãos do Poder Judiciário. Bom, nós temos até 87 itens. O TJ do Pará alcançou 100%. Isso não quer dizer que ele atingiu os 87 itens, porque varia para cada tribunal e para cada categoria. Mas dentre esses itens, o que é aferido, por exemplo? Dentro dos itens, são 83, e o TJ do Pará atendeu aos 83, porque no caso da Justiça, os tribunais de justiça estaduais, os itens se referem a eles em 83, então eles vão pelo completo, né? Então, os critérios variam muito, desde a publicação da atas do edital de licitação, né? Desde as informações dos resultados alcançados pelo órgão, no sentido até de prestação de contas. Então, se disponibiliza um relatório de gestão de prestação de contas, se disponibiliza informações sobre os programas, sobre os projetos, como é que está sendo feito esse acompanhamento dos resultados, isso é importante para a sociedade. Informações sobre remuneração, né, dos seus colaboradores, servidores, magistrados. São diversos itens, né, são diversos critérios. Que, inclusive, são critérios que acabam seguindo também o que diz a lei, que é a Lei de Acesso à Informação. Ela já diz ali que os tribunais, o poder público deve trazer informações claras, objetivas, a transparência, né? Também tudo ali o que a gente observa na gestão do presidente ministro Luiz Fux. Isso acaba sendo um incentivo também para que os tribunais padronizem os seus dados, a sua forma de atendimento, para que fique mais palatável para o cidadão também, né? Quais são os desafios, Fabiana? Com certeza. O desafio que a gente percebe, né, nessa 4ª edição, né, os critérios menos, vamos dizer assim, observados, e é importante, é sobre a questão da acessibilidade, né? Não é nem a disponibilidade dos dados ou da informação, mas se, por exemplo, se uma pessoa com deficiência visual, ela consegue entender a informação. Então, a gente tem 3 critérios que a gente percebe que são os menos que estão sendo cumpridos pelos órgãos,
a questão de legenda nas manifestações públicas, e aqui a legenda não é aquela que é do portal, do site do órgão, mas são legendas em relação aos eventos, palestrantes, intérprete também, se utiliza-se de intérprete nas suas manifestações públicas, e aí vem discurso, também não é às vezes o YouTube gera, né, aqueles intérpretes, não é isso o critério que a gente quis colocar, e também a autodescrição, que tem sido utilizada muito, né, nas redes sociais, que descreve o que é aquela foto ou o que tem naquela imagem para as pessoas com deficiência visual. Então, é um tema sensível, né, essa questão da acessibilidade, e que nós precisamos todos aprimorar enquanto Poder Judiciário. Fabiana, eu observo que há, assim, entre aspas, uma disputa, né? Mas uma disputa saudável dos tribunais. Todos querem alcançar a pontuação máxima, claro, quem não quer, mas quem não consegue alcançar todos os itens ali exigidos pelo CNJ, nem sempre é por falta de vontade, porque tem orçamento envolvido, tem uma série de questões que fogem, né, do que, às vezes, o diretor do foro tem ali. Vamos falar de recursos, né? Com certeza, né? Eu acho que a gente tem que falar que independe só da vontade, né? Também tem a questão, como você falou, de recursos, né? A gente estava falando dessa questão da acessibilidade. Tem que ter um software, tem que ter algum contrato, enfim. Tem a questão orçamentária e, às vezes, de pessoal também, né? Mas, assim, deixar uma mensagem positiva, né? Porque a 4ª edição, ela demonstra, assim, resultados muito positivos, né? Um empenho, assim, muito grande dos órgãos, né, no sentido de dar maior transparência a seus dados, suas informações. Na primeira edição, o último colocado do ranking, ele atendeu 27% dos itens. Nessa edição, da 4ª edição, o último colocado está atendendo 63% dos itens. É um salto, assim, muito positivo, né, a gente perceber que a média, vamos dizer assim, está dando, vamos dizer assim, a nota final é 63%, é muito positivo. Um outro dado também que eu queria trazer é que 55 órgãos do judiciário, né, que são 92, ou seja, 55 de 92, já atendem acima de 90% dos itens. E isso também é um dado muito positivo que a gente conseguiu acompanhar na 4ª edição. Então, falta pouco, né? Falta pouco, talvez, para a gente tornar excelência, né? Porque temos muitos órgãos com 94% para cima, 95% do cumprimento dos itens. Isso quer dizer o quê? Que as informações, que os dados estão de forma padronizada, como você comentou, de forma mais clara, de forma mais acessível. Excelente, Fabiana Andrade, muito obrigada, parabéns ao TJ do Pará, assim como todos os outros que têm se empenhado para atender cada vez melhor o cidadão. Muito obrigada, Fabiana, boa tarde para você. Eu que agradeço, boa tarde. E você vai ver a seguir, Conselho Nacional de Justiça discute o aprimoramento da política nacional de incentivo à participação institucional feminina no Poder Judiciário. Os detalhes em instantes. Aqui hoje para falar da Lei Maria da Penha, que é importante ferramenta de efetivação dos direitos da mulher junto à Constituição Federal. O artigo 226, parágrafo 8º, diz que o Estado assegurará assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Portanto, a Lei Maria da Penha nada mais foi do que a efetivação do direito da mulher junto à Constituição Federal. O Conselho Nacional de Justiça se reuniu agora de manhã para mais uma sessão ordinária. Entre os assuntos da pauta está o aprimoramento da política nacional de incentivo à participação institucional feminina no Poder Judiciário. Quem acompanhou a sessão e traz ao vivo as informações para a gente agora é a repórter Manuela Rolim. Olá, Manu, muito boa tarde para você. Conta para a gente o que ficou decidido e o que essa medida ela prevê na prática. Oi, Rafa, muito boa tarde para você também, boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, Rafa, a política de incentivo à participação feminina é um dos 36 itens previstos na pauta. O presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, escolheu um artigo escrito por ele para dar início à sessão.
Fux aproveitou para comentar sobre a situação das magistradas afegãs. Em seguida, a relatora do processo, conselheira Ivana Farina, trouxe informações que comprovam a baixa participação de mulheres no Poder Judiciário e destacou ainda a criação de um banco de dados femininos em cada um dos tribunais. Esse banco terá o objetivo de reunir informações sobre a participação feminina e orientar políticas de incentivo. A proposta foi aprovada por maioria do Conselho. A sessão ainda continua e você pode acompanhar todos os detalhes sobre este assunto ou qualquer outro previsto na pauta em nossa programação. Rafa? Manuela Rolim, muito obrigada pelas informações. Boa tarde mais uma vez. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve a quebra de sigilo de envolvidos em um esquema criminoso para desvio de verbas públicas no Maranhão. Os desembargadores mantiveram a quebra do sigilo bancário e fiscal de 5 pessoas envolvidas em um esquema criminoso para desvio de verbas públicas do município de Bacabal. A quebra de sigilo foi decretada pela Justiça Federal Maranhense e os envolvidos recorreram ao tribunal. Eles alegaram não serem sócios de empresas com sede ou filial na cidade, que não celebraram qualquer espécie de negócio com a fazenda pública e nem receberam valores oriundos de cofres públicos. O relator dos pedidos na terceira turma, juiz federal convocado Marlon Souza, explicou que existem no processo documentos que comprovam o envolvimento dos acusados com o suposto esquema criminoso de desvio de dinheiro público. Segundo o magistrado, o sigilo bancário é direito individual não absoluto, podendo ser afastado em casos excepcionais, como o que foi denunciado. O magistrado afirmou ainda que o mesmo entendimento deve ser estendido ao sigilo fiscal. O voto pela manutenção das quebras de sigilos foi acompanhado à unanimidade pelo colegiado. O Ministério Público Eleitoral ingressou com ações no Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão contra pré-candidatos ao governo do estado por realizarem propaganda eleitoral antes do prazo estabelecido pela legislação. Nas provas juntadas pelo Ministério Público Eleitoral, os pré-candidatos foram responsáveis por atos de promoção pessoal que extrapolam os limites da mera divulgação das realizações de governo, como o lançamento de pré-candidatura com ampla participação popular e comício eleitoral com evidente caráter de propaganda eleitoral antecipada. Nas ações, o Ministério Público Eleitoral pede a concessão de liminares para retirar outdoor e remover publicações nas redes sociais dos pré-candidatos ao governo do estado, Lécio Bonfim, o Everton Rocha e Carlos Brandão, além do pagamento de multa pela propaganda eleitoral antecipada. O Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde para você. Até amanhã. Tchau, tchau.